Meu nome é Lia Kunzler, eu sou psiquiatra e terapeuta cognitivo-comportamental e atuo na Clínica Mental Health em Brasília. O vídeo de hoje eu abordarei procrastinação. Como sempre começo as palestras, os vídeos, as aulas, eu cito a pirâmide de William Glasser. William Glasser diz que se eu somente ler algo, somente ler, o meu cérebro vai aprender em 10%. Agora, se eu fico atento, se eu reproduzo, se eu escrevo, se eu resumo, se eu explico para uma outra pessoa, se eu procuro colocar em prática, chegar a 95% essa condição de aprendizado. Então, o que é o objetivo hoje? Aprender o quê, né? Então, o objetivo é, vamos passar a executar os nossos objetivos e não procrastinar. Então, esse print que eu coloquei diz que procrastinação é como um cartão de crédito. É muito divertido até nós recebermos a conta. Christopher Parker que tem essa frase e ela é fantástica, porque realmente não importa o que nós procrastinemos, a conta é alta e os juros também é alto caso nós não consigamos executar, pagar essa conta, né? Então, baseado nisso, em que a terapia comportamental dialética pode nos ajudar? Com aquela pergunta clássica de Marsha Linehan, o que eu posso fazer agora para construir uma vida valiosa? E também da terapia cognitivo-comportamental, a pergunta clássica, quando eu percebo uma mudança no meu humor, o que está passando na minha cabeça? Qual é a consequência, então, qual é a melhor tomada de decisão? E assim, como está escrito aqui, algo que parece lógico nem sempre é saudável. Então, quando eu penso, nossa, eu estou cansada, estou mais chateada, estou com preguiça, o melhor é realmente não fazer aquela tarefa que eu tinha me proposto. É lógico, mas nem sempre é saudável, principalmente se for um padrão de não execução dos meus objetivos, dos meus planos. E lembrando que quando a nossa emoção se desequilibra, é muito mais difícil colocar coisas simples e óbvias em prática. Então, todos nós sabemos que quanto mais nós executamos as nossas coisas, alcançamos os nossos objetivos, melhor nós nos sentimos. Mas quando nós não estamos bem, nós perdemos essa condição de raciocinar com clareza. Lembrando que todos nós tomamos decisões e temos dificuldade de manter maior ou menor grau. Todos no dia 1º de janeiro, né, para planejamento de um ano, muitos anotamos objetivos, planos e não monitoramos durante o ano. Quando olhamos no ano seguinte, está lá tudo intacto, a lista intacta, né? Então, realmente, tomar uma decisão é mais fácil do que mantê-la, do que cumprir. Então, o que é muito importante nós lembrarmos, né? Conectado, ligado àquele vídeo que a doutora Maria Cecília gravou de preocupações improdutivas e preocupações produtivas. Então, a procrastinação, ela está ligada a preocupações improdutivas, porque eu penso, nossa, eu deveria ter feito e eu não fiz, e agora, e o tempo, e o prazo, está chegando o prazo, então eu fico me privando de outras coisas que eu poderia estar fazendo tranquilamente e acabo me lamentando, me queixando e carregando aquilo comigo. Então, qual é o objetivo aqui? Ajudar que nós executemos as tarefas, então ligadas a preocupações produtivas. Se eu tenho uma pendência, o que eu preciso pensar para entrar em ação? E com isso eu tenho uma sensação de liberdade, até porque procrastinar não faz com que sumam os meus objetivos da minha cabeça ou as tarefas que eu tenho em aberto. Muito antes, pelo contrário, eu não executo e eu estou sempre lembrando que tem alguma coisa pendente. Então, executar, preocupação produtiva, ação e liberdade. E como é que então nós vamos reciclar? Como que nós vamos reescrever isso? Como que nós vamos poder fazer diferente? E assim como também temos aqui nesse print, para mudar um comportamento, então, quando a procrastinação se torna um comportamento realmente repetitivo e danoso, como é que eu vou mudar isso? E os comportamentos em geral, aqui pode ser procrastinar tarefas, pode ser procrastinar o início da atividade física, dos cuidados com a alimentação, de outros planos que estão pendentes, não interessa
tópico o que é procrastinado, né? Mas nós só vamos mudar um comportamento se nós passarmos a avaliar os riscos e os prejuízos deste comportamento não saudável ou indesejado e nós passarmos a vermos o que? As vantagens, os benefícios de deixar esse comportamento para lá. Então vamos deixar a procrastinação para lá e vamos produzir, executar, concluir tarefas, né, de uma forma saudável. Então, para isso, de uma forma bem simplificada também nesse print, o que temos? É muito mais eficaz quando eu penso a minha tomada de decisão, mas André Palmini, no livro do Paulo Knapp, do capítulo O Cérebro e a Tomada de Decisão, ele fala que é mais eficaz quando nós, ao pensarmos uma tomada de decisão, nós associamos qual é a emoção que está ligada nessa tomada de decisão. Então, como eu falei, uma pessoa só muda um comportamento não saudável e indesejado se ela listar as desvantagens de continuar fazendo como ela está fazendo. E aí o que é importante, como André Palmini chama a atenção? Como é que eu vou me sentir se eu continuar procrastinando, acumulando tarefas? Como a minha vida está? Isso é uma outra pergunta importante. Como que a minha vida está com essa quantidade de coisas sendo procrastinadas ou com uma área importante da minha vida que eu já decidi que eu não procrastinaria mais, estou eu ali empurrando com a barriga. Então, quais são as desvantagens de continuar procrastinando e quais são as vantagens de fazer diferente? E aí, quando, de novo, como que eu vou me sentir? Nossa, coisa boa, sensação de cumprir uma tarefa, de estar leve, né, com a sensação de bem-estar, de confiança, de melhora da autoestima. Como que a minha vida pode ficar? Né? Então, isso também entra a imaginação. Isso reforça o quê? Uma tomada de decisão menos emocional e mais racional. Então, nós temos aí uma tomada de decisão ponderada. E aí, né, depois de muito trabalhar porque a terapia cognitivo-comportamental, nós temos assim a sugestão, né, que o paciente tenha o seu arquivo pessoal, onde ele guarde, onde ele acesse coisas que ele possa colocar em ação, né, colocar em prática entre as sessões e na sua vida no geral. Só que aí os pacientes começaram a me pedir que eles precisavam ter algo na palma da mão, né, que os ajudasse em momentos de maior desequilíbrio emocional. Foi aí que foi planejado, construído o aplicativo Pense Saudável, né? E a técnica Pense Saudável, que está aqui, né? Nós temos então aqui o aplicativo na palma da mão, tem 24 exemplos, né? E aqui tem a técnica, são 6 etapas. Então, como que é que funciona isso? Como que na hora que eu me pego de novo, né, aquela casca de banana, né, o meu ponto fraco lá, um seriado que eu quero ver de novo, ou fico na cama em vez de levantar para fazer atividade física, ou fico deitado, ou, né, com preguiça de fazer algo, né, que eu sei que eu tenho essa obrigação. Então, o que eu vou fazer nessa hora? Em que a técnica pode me ajudar, né? Então, o ponto de partida, como se fosse num GPS, eu preciso alimentar de onde eu estou saindo para saber também onde eu quero chegar. Então, se eu estou saindo da procrastinação para ir para a execução, conclusão de tarefas, quais são os fatores que mantêm a procrastinação? Então, para TCC, o que eu penso e o que eu sinto, somados, resultam no comportamento, né, na consequência. Então, se eu, não, eu tô com preguiça de fazer tal coisa, eu tô cansada, tô desesperançosa e tal, emoção negativa, e aí eu penso, não tô inspirada, é melhor deixar para depois, quando eu tenha mais inspiração, mais tempo, vai resultar no quê? Minha marca registrada tem sido o quê? Procrastinação. Vou empurrando tudo com a barriga, vou colocando tudo embaixo do tapete e vai indo. Como que eu vou mudar, então? Em que a técnica pode me ajudar? A etapa 2, onde o item superior é a aceitação da situação e da emoção. Então, aceito a situação e a emoção, não é ruim mesmo, ter que fazer alguma coisa quando eu estou sem essa vontade toda, não é bom.
Então, isso é um fato bacana, aceitação radical e redirecionamento da mente, que é o conteúdo de um outro vídeo disponibilizado, somado ao quê? Puxa, se eu aceito isso, então, peraí, deixa eu aproveitar, mesmo que seja 30 minutos de um turno, de uma manhã, de uma tarde ou de uma noite, para começar a executar aquela tarefa e daí reavaliar. Então, qual é a consequência disso, provavelmente? Eu vou começar a fazer, entendendo que é difícil, às vezes é chato, algumas tarefas eu não gostaria de ter que estar fazendo, mas é importante, quem inventou atividade física, não é possível, então nós vamos fazendo. Então, em alguns casos, a etapa 1 e 2 da técnica já resolvem. Só que quando a emoção está mais desequilibrada, ou às vezes a tarefa é mais difícil, há uma tendência de eu voltar para o abacate cinza, voltar para 50 mil tons de cinza e ali com o risco de novo procrastinar muito. Então é lembrar, por exemplo, não, mas desde a escola, né, quando eu estava em apuros na escola, os meus pais sentavam comigo, faziam a tarefa, alguém resolvia, contratava professor particular, a minha mãe fazia alguma coisa, o meu pai ajudava. Então, né, no fundo, dava tudo certo. Mesmo que fosse esse tipo da hora, dava tudo certo, então para que eu vou ter que fazer agora? E aí eu corro o risco de voltar, então, para o meu padrão de procrastinação. Então, aí é a tomada de decisão que nós já falamos, e são as etapas 4 e 5 da técnica. Então, quais são as desvantagens de eu continuar procrastinando? Puxa, realmente, assim, tenho uma série de tarefas inacabadas, eu não acredito mais em mim, algumas pessoas não acreditam em mim, não propõem mais parcerias comigo porque ficam com receio que eu não consiga cumprir algo que eu digo, que eu afirmo que vou conseguir cumprir. Eu fico o tempo todo como se tivesse uma guilhotina, né? E sempre lembrando essas preocupações improdutivas, então isso é muito ruim, né? Eu não faço, mas eu também não me sinto bem, eu fico com aquela coisa me incomodando. Opa, então é importante eu tentar mudar isso. Isso aí está sendo realmente ruim para mim. Na hora parece o melhor não fazer, mas tabajara, eu preciso ver que é pior não fazer. Né? Então, o que me ajuda também nessa tomada de decisão? Quais são as vantagens de concluir o que eu comecei, de realmente diminuir, de dividir os meus objetivos em pequenas etapas. Judith Beck usa uma escada, né? Então de eu ir devagarinho subindo e reforçando isso que eu estou dando conta de fazer. Eu vou me sentir mais leve, vou aproveitar melhor o meu tempo. Ter rotina é uma coisa fantástica, não é ruim, eu achava que era ruim, mas é muito bom ter rotina, seguir os horários, é realmente muito bom. Então me reforça a fazer. E aí nós temos a etapa 6, que é como se fosse uma conclusão. Lembra lá da pirâmide de William Glasser? Resumir ajuda o meu cérebro a gravar. E o que é aqui também? São frases que podem me ajudar em momentos mais difíceis. Então a primeira é, o que eu diria para uma amiga minha, um amigo meu que eu gosto muito pensar e fazer, e como é que ele se sentiria? Nós não diríamos para as pessoas que nós gostamos assim, não, vai acumulando tudo, daqui a pouco tu não consegue nem enxergar mais de tanta coisa que tem em cima de ti. Não, nós diríamos, vai fazendo devagarinho, vamos aos poucos. E a segunda pergunta que é, se o meu objetivo é executar as tarefas, né? O que é importante eu pensar para fazer e como é que eu vou me sentir? Né? Então, se o meu objetivo é fazer, eu vou pensar menos coisa e vou executar mais, porque essa é uma questão, quanto mais eu penso, menos eu executo. Né? Que então é a etapa 6 da técnica. Né? Agora, junto a isso, o que é muito importante, que está aqui, que também é o conteúdo de um outro vídeo, é lembrar das nossas qualidades pessoais, das nossas conquistas. Então, desvantagens de eu só olhar meus defeitos e o que eu não estou fazendo direito, e vantagens de valorizar as minhas qualidades pessoais e as minhas conquistas. Não é para eu me achar melhor que os outros, pelo contrário, isso é comigo mesma, eu pensando comigo mesma. Então, isso é fundamental, colocar as nossas moedas nos nossos cofrinhos, né? Como se fossem contas bancárias. E como Christine Padesky e Kathleen Mooney chamam a atenção, da ativação comportamental. Então, tem uma tarefa, divide em etapas, veja como executar, faça por 5 minutos, por 10 minutos, porque quando eu penso, nossa, eu tenho que fazer isso por 1 hora, já me cansa só de pensar. Não, vamos dividir em pequenas etapas. Então, lembrando qual é o nosso objetivo aqui? Auxiliar na execução das tarefas,
e não na procrastinação. Então, abaixo a procrastinação, né? E vamos investir na execução das tarefas e na melhora da nossa qualidade de vida.